Hoje nós vamos entender bem quais são os fundamentos da construção de robô. Então a gente já brincou um pouquinho, já fizemos, vamos entender agora um pouquinho a teoria, né, de quais são os pilares para se construir um robô. Então vamos entender alguns pilares, e esses são pilares da programação, inclusive. Então a gente vai entender quais são esses pilares para a gente conseguir trabalhar com os nossos robôs e conseguir criar eles com mais possibilidades aí para trabalhar, perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender os blocos de construção desses robôs, assim. Então, do mesmo jeito que o chefe de cozinha ele usa os ingredientes deles, do mesmo jeito que o mecânico ali tem a sua caixa de ferramentas para poder trabalhar, o RPA utiliza blocos, alguns blocos de construção para criar os nossos robôs. Então, vamos entender quais são esses blocos. Essas ferramentas que a gente tem na nossa mão. São do desenvolvedor RPA, mas também são do programador, viu? Curiosamente. Então, ele acaba se mesclando nesses blocos dentro desses dois universos aí. Vamos entender esses principais blocos aqui, como que eles funcionam. Então, primeiro, a gente vai entender o que são as variáveis. O primeiro bloco, variáveis. Seriam, talvez, fazer um paralelo com cozinha, seriam os nossos ingredientes aqui para a gente poder trabalhar. Vamos entender outro bloco, além das variáveis, as condicionais, perguntas que o nosso robô vai ter que fazer. Vamos entender essas perguntas. E as repetições, que também chamam de loops. Então, vamos entender aqui 3 blocos essenciais para um desenvolvedor RPA, para criar robôs e até para um programador, para o desenvolvedor também. Variáveis, condicionais e loops, repetições, tá? Não são as únicas ferramentas que a gente tem no nosso arsenal, tá bom? Mas são ferramentas essenciais, fundamentais para construir qualquer robôzinho, para a gente conseguir fazer os nossos robôs com muita eficiência, perfeito? Então, vamos entender bem esses 3 conceitos. Primeiro, variável. O que são as variáveis? Variáveis são como se fossem caixinhas de memória. Então, são informações que a gente vai querer que o nosso robô guarde. Por exemplo, o nosso robozinho vai ter que entrar no site e para entrar no site ele vai ter que digitar um e-mail e uma senha. Opa, para ele digitar essas informações, ele tem que ter essas informações guardadas, né, na caixinha. Ele tem que ter essa informação guardada na cabeça dele, no cérebro dele. Aonde que a gente vai guardar isso? Nas variáveis. Variáveis são caixinhas, literalmente, fazendo essa analogia, caixinhas que a gente guarda informação. Opa, para entrar no site, você percebe o e-mail. Tá aqui, ó. O e-mail, opa, pega, lê. Ah, o e-mail é esse. E coloca lá. Ah, para entrar no site, a gente vai ter que digitar informação X. Vamos ter que pesquisar alguma informação. Opa, ele vai lá na caixinha de variáveis dele e pegar. Então, o que são variáveis? Falando do conceito. Espaços na memória, são essas caixinhas que guardam informações que a gente vai utilizar. Essencial, tá? Não, lembrando, isso aqui não é só para RPA. Tá? Variável também existe. Programador que trabalha com código trabalha com variáveis a todo momento, mas o conceito é exatamente o mesmo. Uma caixinha na memória do computador, uma caixinha na memória do robô, que vai guardar uma informação. Vai guardar o e-mail para acessar o site, vai guardar a senha para acessar o site, vai guardar o que ele tem que pesquisar no site. Legal? Então, isso são variáveis, perfeito? É a mesma ideia, é uma caixinha e você guarda a informação que você precisar lá dentro. Guarda o e-mail, guarda o que tem que pesquisar, guarda a senha. Então, variáveis, guarda bem essa palavrinha que é fundamental aí dentro dos desenvolvimento dos nossos robôs. Agora, segundo pilar que eu falei para vocês, as condicionais. Condicionais é uma pergunta, sim, é uma pergunta que tem resposta de sim ou não. Isso é uma condicional. Como assim? A todo momento, quando eles for desenvolver robôs, o nosso robô vai ter que fazer perguntas. Com base na resposta dessa pergunta, ele vai tomar uma ação. Isso é uma condicional. Por exemplo, se o valor da compra for maior que R$ 1.000, ó, percebe como eu fraseei essa pergunta? Se o valor for maior, olha a palavrinha se, esse se é uma condicional. Se o valor for maior que R$ 1.000, eu vou fazer isso. Se não, eu faço outra coisa. Isso é uma condicional, uma pergunta que normalmente vai ter 2 caminhos. Se ele fez isso, vai para cá. Se não, vai para lá. Se a compra tem mais de R$ 1.000, vai para essa planilha. Se não, vai para outra. Aí a gente vai usar isso a todo momento quando a gente está desenvolvendo RPA. As condicionais perguntinhas. Se o usuário é esse, você faz isso. Se o usuário é aquele, você faz outra coisa. Todo momento. Então, isso são condicionais, são perguntinhas. Sim ou não, eles não têm essa resposta. Se sim, meu robô vai para cá. Se não, meu robô vai para lá. Se sim, meu robô vai pegar essa fatura e colocar nessa planilha. Se não, ela vai colocar nessa outra planilha. Perfeito? Então,
Se o preço está acima de R$ 1.000, eu vou colocar em uma planilha. Se não, eu vou colocar em uma outra planilha. Então, esse é o núcleo, o coração das condicionais. A gente vai utilizar ele a todo momento quando a gente vai criar os nossos robozinhos. Então, eu vou entender o conceito. Se uma coisa é verdade, faça isso. Se não, faça essa outra coisa. Fazendo uma analogia, né? Se você for pensar no Waze, por exemplo, né? Você vai usar para navegar aí pelas ruas. Todo momento o Waze está fazendo essas perguntas. Se tem trânsito na avenida principal, eu vou para outra rota. Se essa rota bloqueada, eu vou para outra rota. Então, isso é a todo momento as condicionais. Então, esteja atento para isso, perfeito? Agora, o último pilar que eu falei para vocês, o terceiro, são os loops, as repetições. O que vai acontecer? A gente vai ter muitas ações que nosso robozinho vai fazer que se repetem, que são iguais. Por exemplo, eu tenho uma pastinha lá no computador que que é onde colocam todas as faturas para poder trabalhar. As 1.000 faturas, as 500 faturas, as 100 faturas, todas elas vão para essa pastinha no computador. Para cada uma das planilhas, eu vou ter que abrir a planilha e fazer alguma coisa, copiar e colar em outro lugar. Percebe? Para cada planilha eu vou fazer alguma coisa. É uma ação que se repete, né? Eu entro na planilha, pego e jogo em outro lugar. Entro na planilha, pego e jogo em outro lugar. Entro na planilha, pego. É uma ação que se repete. Aí que entram os loops, os laços de repetições. Então, sempre que eu tiver alguma ação que se repete, eu utilizo ele. Ao invés de eu ter que ficar escrevendo, né? Quando for fazer meu robô, pegue planilha 1, copie e cole. Pegue planilha 2, copie e cole. Pegue planilha 3, copie e cole. Isso é 1.000. Eu vou fazer para cada uma delas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Eu vou falar, para cada planilha que está na pasta, faça copiar e colar. Isso é um exemplo clássico de repetição. São laços, perfeito? Que a gente utiliza. Então, sempre que eu tenho uma coisa que se repete, eu encaixo esse laço lá no meio para ele repetir essa ação diversas vezes. Então, é importantíssimo a gente entender o que são esses laços, perfeito? Então, um robô, quando a gente for montar o nosso robô, o nosso agente, ele vai utilizar tudo isso. Ele vai utilizar variáveis, ele vai utilizar condicionais, ele vai utilizar repetição. Entender esses 3 conceitos é fundamental quando você está montando os seus robozinhos. Então, tenha em mente, anote bem esse conceito, porque a gente vai utilizar ele a todo momento. É essencial que você consiga conhecer aonde você tem que usar cada um. Aonde entra a variável, aonde entra a repetição, aonde entra a condicional. E quanto mais familiar, quanto mais você vai trabalhando com esse conceito, mais fácil fica. Você começa a olhar para um processo e falar, opa, isso aqui é uma ação que se repete. Já vem uma repetição. Opa, essa informação vou guardar numa variável. Opa, isso aqui vai ser uma condicional. Então, anote esses conceitos e pratique, aplique esses conceitos aí também dentro da ferramenta de automação, dentro do seu UiPath Studio ou qualquer outra ferramenta que você preferir. Perfeito? Então, espero ter ajudado a entender melhor esses pilares, esses blocos. Muito obrigado.